Gente, eu tava pensando no trabalho de Lauro. A gente ainda não fez nada do trabalho, a gente não pensou em nada, a gente não sabe de nada. A gente vai fazer sobre o quê? E se a gente fizesse, sei lá, sobre o lixo aqui em Mossoró? Que lixo, todos os grupos já fizeram. É um tema muito batido. Era boa coisa diferente, né? Com certeza. Aquecimento global. Em Mossoró? Tá quente, né? Sei lá. Já se for. Gente, eu tive uma ideia. O quê? Que tal a gente fazer sobre os animais de rua na UERN? É verdade. Ninguém nunca tinha pensado Ninguém nisso. nunca pensou Tá bem aqui na E frente. na bem nossa aqui. frente. Quem estuda e trabalha na UERN com certeza já viu circulando pelos corredores alguns gatos e cachorros. Estes animais muitas vezes vêm em busca de abrigo, alimentação e até mesmo de carinho. Mas o que muita gente não sabe é que eles também estão protegidos pela Constituição Federal. No artigo 225 da Constituição Federal está escrito que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive os animais. Isso significa que é dever do poder público e também da sociedade proteger e preservar esse ambiente. Esse artigo também fala sobre a crueldade. Isso significa que não pode submeter os animais a nenhum tipo de crueldade. Os animais de rua da UERN, assim como de qualquer outro lugar, têm direito a viver com dignidade. Porém, antigamente, tais legislações não eram efetivadas, como, por exemplo, a carrocinha. A carrocinha ocorria quando a população ligava para o município, para esse serviço que ele era prestado, e ele saía recolhendo os cães e gatos de rua e levando para o Centro de Controle de Zoonoses. Caso esses cães e gatos não fossem recolhidos em 3 dias pelos seus donos, eles eram levados a câmeras de gás, injeção letais, choques, pauladas, enfim, maneiras para ocasionar as suas mortes. E a justificativa? Preservar a saúde pública. Capturar esses animais de forma violenta e realizar o abandono forçado não são atitudes somente erradas, mas também são inconstitucionais. Esses animais também podem trazer riscos à saúde pública, transmitindo doenças e causando acidentes, comprometendo o ambiente. E quando as instituições e o poder público não prestam atenção nesses animais, eles estão cometendo um ato anticonstitucional. É nesse sentido que instituições como a UERN pensam em medidas não mais de afastamento e extermínio como as anteriores, mas de inclusão e convivência. O artigo 225 vai falar principalmente sobre o manejo ecológico das espécies. E o que é mais ecológico do que conviver com esses animais? E é nesse sentido que as medidas de hoje são basicamente pautadas em estar com esses animais, sem perturbá-los e sem eles nos perturbarem, com distribuição de comedouros em áreas específicas, climatizadas, com água e descanso para eles. Essas sim são as medidas pensadas de forma correta. Além disso, é focado na educação ambiental, para que as pessoas entendam o papel desses animais no meio ambiente e o nosso papel para com eles. Então, por isso, é importante conscientizar e estar ciente dos riscos que esses animais representam para nós e o risco que nós apresentamos para eles, sempre focando na importância da aceitação e não de enxotar os animais para longe, de maltratar e de fazer mal para eles. Vale ressaltar que essa nova abordagem representa uma alternativa muito mais alinhada com a norma constitucional. Façamos uma análise do artigo 225 nos seus incisos. Primeiro, que determina o manejo ecológico dos animais, das espécies, e sétimo, que determina a vedação ao tratamento cruel dos animais. Essa substituição do binômio de extermínio e afastamento por um novo paradigma de convivência está muito mais alinhada com a nossa lei maior. E foi pensando nisso que nós decidimos conversar com a professora Jéssica Ney, redatora da Política de Convivência com os Animais daqui da UERN. O que seria a política de convivência com os animais aqui da UERN? Então, nós precisávamos de um documento que servisse como orientação para a nossa comunidade, saber como lidar com os animais que nós temos dentro dos nossos campos. Então, hoje nós temos situações de animais que já são animais da nossa comunidade, né? E temos animais também que são aqueles que a gente chama de errantes, que passam pelo campus, veem a oportunidade de entrar e ficam circulando por aqui. Então, a gente tem duas realidades, né? Para além dos animais silvestres, que eles têm trânsito, né, livre em
em qualquer espaço, eles vêm e vão, né? Então, nós precisávamos de um documento que orientasse a nossa comunidade sobre essa convivência. Porque nós acreditamos que essa seja a saída para a nossa relação com os animais. Então, a gestão da universidade e as pessoas envolvidas na construção dessa minuta, elas não consideram que retirar completamente os animais do campo seja uma solução. Então, a gente precisa dessa convivência e de dizer como seria essa convivência de forma que ela se tornasse saudável. Qual é o objetivo principal dessa política de convivência? O objetivo principal é estabelecer condutas para a nossa comunidade de como gerar essa relação saudável com os nossos animais. Então, quando a gente tem uma política estabelecida e aprovada nos nossos conselhos, então ela terá poder normativo. Então, ela estabelece como essa convivência ela vai ser gerada dentro do campus e ela também estabelece punição para quem descumprir. Então, isso é um grande avanço. Então, por um lado, ela traz sanções de processo administrativo e toda essa questão. Ela traz também ações de cuidado, de alimentação. Então, onde é que nossa política ela está sustentada? Nós estabelecemos dentro da política que a conduta da nossa comunidade para com os animais não será simplesmente retirar os animais dentro do campo. Então, os animais eles poderão sim ser capturados com o objetivo de castração, com devolução posterior, ou vacinação com devolução posterior, e esses animais serão colocados para doação. Essa minuta ela também estabelece que a universidade poderá adotar orçamento para esse cuidado. Então, isso dá base também para a instituição poder investir na manutenção dos cuidados de castração, por exemplo. Os animais do campus central da universidade eles já estavam praticamente 100% castrados. E com a alimentação e vacinação desses animais, a gente esperava que a gente pudesse controlar essa população. Principalmente agora que a gente está protegendo as nossas fronteiras. Se não houver a participação de outros órgãos competentes, não há solução sem a participação de outros setores e órgãos para essa questão. A gente não vai conseguir resolver internamente se a gente não tiver também o respaldo da municipalidade, ou do governo do estado, ou do federal, como são as leis, normas e políticas. Então a gente não visualiza uma solução sem essa parceria. Então é nesse sentido que a nossa reitora, Cecília Maia, como eu já disse, faz esse chamado a todos esses órgãos para que a gente pense em conjunto de que forma a gente poderia mudar a realidade do município de Monsanto com relação a esse problema. Apesar de tudo isso, esse problema não está nem um pouco perto de ser resolvido, pois essa política ela é focada para dentro da UERJ, a convivência dos estudantes e dos funcionários com os animais que já estão aqui. Mas o problema não é só nosso. É preciso da ajuda do município, pois é ele que regula as leis, é ele que cria, é ele responsável por todos esses animais, pois eles estão na nossa sociedade. A Câmara Municipal já estabeleceu leis que conferem ao bem-estar e a inclusão desses animais, porém, elas não são devidamente aplicadas. Podemos ver que essa legislação é meramente simbólica. Diversas outras instituições já relataram problemas similares. O nosso Corpo de Bombeiros já relatou que tem diversos problemas quando realiza resgate de animais, que esses animais não têm para onde ir, não têm onde ficar e poucos são adotados. Por isso, é preciso que o município crie efetivamente medidas aplicáveis e práticas, como, por exemplo, a instituição de um abrigo de recepção desses animais, que, embora esteja previsto na legislação, nunca aconteceu de verdade. Além disso, é importante que o Centro de Controle de Zoonoses faça verdadeiramente o tratamento desses animais, para que menos animais doentes circulem pelas ruas. O problema dos animais de rua não é só do nosso portão para dentro, mas principalmente do portão para fora.